10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Igreja Que Não. Fecha. Igreja Que. ora, Igreja. que fecha, Igreja. que ora, igreja, Fecha. Igreja Que hora? Graça e paz, igreja. Essa música é uma das minhas preferidas. Oh Pai, eu queria tanto, tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá, e em meias lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego, agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé. Oh Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e a glória sim podemos dar as mãos
pois temos todos somente um só Senhor. Eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha. O autor da minha fé, autor da minha fé, autor da minha fé. Obrigado, Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Queridos, graça e paz, louvado seja Deus, podemos estar aqui através desse canal, compartilhar a palavra do Senhor. Deus vos abençoe grandemente, o Senhor continue sustentando as vossas vidas. Quero dar continuidade aqui à série de estudo que propusemos sobre o tema Em Tempos de Guerra, Como Agir. Ouça Deus e siga suas orientações. Já falamos da primeira parte, onde contextualizamos todo o assunto que propusemos a falar, ali registrado no primeiro livro de Reis, capítulo 22, aquela aliança entre os reis de Israel e o rei de Judá, entre o rei Acabe e o rei Josafá, para conquistar Ramot-Gileade, que até então estava no poder dos sírios. E para confirmar essa conquista, ou essa reconquista, porque uma vez que essa cidade já havia sido de Israel em tempos outrora, eles chamam à presença os profetas. E os 400 profetas de Acabe batem o martelo dizendo que sim, que devem ir, que vão vencer, que vão conseguir conquistar e tudo certo, não tem nenhum problema. Mas o rei Josafá não ficou satisfeito, percebeu aqui um pouco de exagero, pediu então que se houvesse um outro profeta que fosse trazido à sua presença, e assim foi trazido Micaías. E a profecia desse profeta não foi muito boa. Ele viu que Israel perderia o seu rei, como o povo ficaria como ovelha sem um pastor, diz ele. E naquela mesma tarde o rei Acabe morreu naquela guerra. A guerra foi perdida, Josafá voltou para Judá envergonhado, e essa foi então a tônica do primeiro sermão que estivemos aqui falando. E hoje nós queremos falar essa segunda parte
porque a passagem ela é muito rica e ela traz verdades proféticas para os nossos corações. Nós, a igreja de hoje, por certo, às vezes nos encontramos como esses dois reis, um querendo fazer apenas a sua própria vontade e o outro querendo fazer a vontade de Deus, porém agindo com precipitações. E de outro lado nós temos a profecia bíblica nos indicando o caminho que nem sempre queremos ouvir, nem sempre queremos dar crédito, nem sempre queremos colocar em prática. Diante disso, quero compartilhar as 4 primeiras verdades que o texto nos reserva, considerando sempre o tema do nosso sermão. Em tempos de guerra, como agir? Ouça Deus e siga suas orientações. Então vamos à primeira verdade que o texto nos ensina. Primeira verdade é estar no lugar certo, na hora certa, para falar da palavra do Deus certo. Estar no lugar certo, na hora certa, para falar da palavra do Deus certo. Ou seja, prontidão para ser um instrumento usado por Deus. 1 Reis capítulo 22, versículo 7. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para consultarmos? Vejam bem, a reação do rei de Judá, Josafá, àquele superficial rei de Israel, Acabe, nos faz recordar muitas vezes daqueles irmãos da cidade de Bereia. Muitos comentam sobre esses irmãos, os irmãos bereanos, mas muito pouco imitam aqueles irmãos. Lucas registrou que aqueles irmãos que habitavam na cidade grega de Bereia, situada na região da Macedônia, Lucas registrou: ora, esses de Bereia eram mais nobres dos que o de Tessalônica, pois receberam a palavra com avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Atos 17, versículo 11. Esses irmãos são chamados de mais nobres. Não mais nobres no sentido de ser melhores do que outros, mas aqueles que se educam e são abertos ao ensino da palavra de Deus. É nesse sentido. Eles tinham o imenso desejo de receber a palavra de Deus, estudar, compreender e, consequentemente, colocar ela em ordem. Irmãos, estar no lugar certo, na hora certa, para falar da palavra do Deus certo. Onde está você, igreja? Essa é a pergunta. Onde está você? O mundo precisa vê-la, o mundo precisa ouvi-la. Cadê o nosso testemunho? Estamos sendo requisitados a todo instante, irmãos. O que vai ser? Vamos botar a cara de fora? Vamos dizer: aqui viemos? Vamos deixar Deus nos usar? O mundo quer consultar a vontade de Deus. O mundo precisa de conforto, de consolo. O mundo precisa ser reportado ao único e verdadeiro Deus. Amados, estejamos apostos. Micaías estava a postos. Ele estava ali, pronto para falar o que Deus iria dizer através dele. E Josafá: manda consultar. É preciso falar em nome de Deus. É preciso viver. É preciso ser instrumento. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade que eu vejo no texto: sem pressão, mas precisamos ter compromisso com a verdade. Sem pressão.
no versículo 14 de 1 Reis 22, respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. David Hopper, ele escreveu assim: todos nós que pregamos e ensinamos precisamos cravar essas palavras em nossos corações. Que palavras? Tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. Essa foi a postura de Micaías, o profeta. Quão bom seria, amados, se todos nós que somos pregadores, se todos nós que somos instrutores, falássemos somente o que Deus realmente manda dizer. Como seria bom, irmãos, se nós usássemos a palavra que Micaías falou para o eunuco que foi chamá-lo à presença do rei. Tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. Micaías revela aqui que ele tinha um compromisso com o Senhor, ele tinha um compromisso com Deus, um compromisso com a verdade, a palavra de Deus, a verdade que aniquila as fábulas, os credos, as doutrinas, as tradições humanas. Infelizmente, muitos pregadores e mestres hoje estão unicamente preocupados em agradar a plateia com bajulações, estão longe da vontade soberana de Deus. Paulo diz: a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Disso Deus é testemunha. 1 Tessalonicenses 2, versículos 4 e 5. O quanto estamos precisando de homens profetas como Micaías. Aquilo que o Senhor mandar, isso falarei. O eunuco que foi até Micaías já foi com o recado na boca. Olha, todos os 400 profetas já deram as suas profecias a favor do plano de Acabe. Não vai pisar na bola, não vai falar algo diferente que entristeça o nosso rei. Por favor, Micaías, se contenha. Mas quando Micaías falou: estão me chamando? A resposta é: eu tenho um compromisso com Jeová, eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho um compromisso com a verdade, isso falarei. Aleluia, glória a Deus. Sem pressão, irmãos, nós não somos pressionados a falar a verdade por si só, basta sermos instrumentos. A terceira verdade sobre esse texto, sobre o tema em tempos de guerra, como agir? Ouça Deus e siga suas orientações. A terceira verdade: não se deixe levar pelos abusos de homens infiéis, homens que não têm um compromisso com Deus. Não se deixe levar, jamais ser instrumento para abuso de autoridades, seja elas quem sejam. A verdade deve ser pronunciada por nós, independente para quem seja. E vindo ele, Micaías, ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote-Gileade a peleja ou deixaremos de ir? E ele respondeu: sobe e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. 1 Reis 22, 15. O profeta de Deus Micaías praticamente repetiu ao rei de Israel as mesmas palavras ditas pelos outros profetas a respeito do combate para retomar a cidade de Ramote-Gileade, essa cidade que se situava ao leste do Rio Jordão, onde o profeta Elias residia. O rei Acabe fazia um jogo onde envolvia os seus próprios profetas, o bom rei de Judá, Josafá, e agora o profeta Micaías, que só foi chamado porque Josafá queria ouvir de um verdadeiro profeta de Deus a confirmação das predições ditas pelos profetas de Acabe a respeito do combate. Lembremos como agia um verdadeiro profeta de Deus. Respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isto falarei. 1 Reis 22, 14. O profeta Micaías não entrou no jogo de Acabe. Ele sabia o que estava fazendo, ele estava convicto e preparado para o jogo que o rei de Israel estava promovendo,
ao qual Deus reprovava. Micaías veio ao encontro do rei munido da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele era homem de Deus naquele momento, era um instrumento nas mãos do Senhor para levar a sua palavra e a sua vontade. Micaías estava preparado, por isso não entrou no jogo. Ele estava com o Senhor e o Senhor estava com ele. O profeta previu Acabe, mas o rei não lhe deu ouvidos. O que iria acontecer? Deus de antemão sabia. Aliás, o texto diz que Deus conduzia toda essa situação para a derrota e vergonha, tanto de Acabe como de Josafá. Com Deus não se brinca. Deus não está jogando, porque quem joga não sabe o resultado final da partida até o juiz apitar. Deus sabia de antemão tudinho o que aconteceria. Aleluia. Deus, aleluia, Ele é poderoso. Portanto, sejamos como Micaías, preparados para toda boa obra, purificando dos erros, sendo utensílios para a honra, santificado e útil ao seu possuidor. 2 Timóteo 2, versículo 21. A quarta verdade, irmãos, para nós encerrarmos essa segunda parte desse sermão, em tempos de guerra, como agir? Ouça Deus e siga suas orientações. A quarta verdade: a verdade é para ser acolhida e não escarnecida. Os homens escarnecem da verdade, porém nós devemos reverenciá-la, pois é o próprio Cristo personificado. Aleluia. O rei Acabe, irmãos, o rei Acabe: quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Olha só, o rei Acabe queria ouvir a verdade e falou para Micaías. Então disse Micaías: vi todo Israel dispersos pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: esses não têm dono, torne cada um para a sua casa. O rei Acabe brincou com a verdade, abusou da paciência e longanimidade de Deus. Ele recusou dar ouvido aos profetas do Senhor. Elias e agora Micaías, brincando com a verdade, o rei de Israel recusou a palavra do Senhor, recusou a palavra de Deus. É recusar receber vida, é recusar receber a vida e vida em abundância. Consequentemente, o rei recebeu de Micaías a sentença que ele mesmo buscou: um povo que não tem pastor, um povo que não tem dono. 1 Reis 22:17. Hoje a mensagem de Deus tem sido pregada em todos os cantos do mundo, irmãos. Muitos atrelando ensino e preceitos humanos que nada tem a ver com a vontade do Senhor, e dessa forma levando tantos outros para o barranco, e poucos transmitindo a vontade soberana do Senhor, assim como Micaías o fazia. Para aquele que prega e ensina, Micaías seja um exemplo. Tão certo como vive o Senhor, e o que o Senhor me disser, isso falarei. Para aquele que busca fazer a vontade de Deus e que quer essa vontade nada mais do que a própria vontade, digam aqueles que pregam e ensinam: conjuro-te que não fale nada senão a verdade no nome do Senhor. Digamos a verdade, toda a verdade, nada mais do que a verdade, mas com um coração diferente de Acabe, que brincou, jogou e recusou a verdade. Assim, amados, nós fechamos essa segunda parte desse estudo, onde vimos essas 4 primeiras verdades que o texto bíblico nos apontou a respeito do tema: em tempos de guerra, como agir? Ouça Deus e siga as suas orientações. Um forte abraço, espero vê-lo no nosso terceiro episódio, terceira parte desta mensagem. Em Cristo Jesus, Deus te abençoe. Amém. Graças a Deus. Amém.